Já pensou se você conseguisse aprender qualquer matéria de forma profunda e eficiente com 5 passos simples? Pois é exatamente disso que se trata a técnica Feynman, e é exatamente ela que eu vou te ensinar nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, e galera, não tem como, quando a gente começa a se preparar para concurso ou qualquer outra prova, é muito comum a gente ter aquela matéria que a gente não gosta, que a gente sente dificuldade, que a gente não tem vontade nem de estudar e odeia ela porque acha ela muito complicada, né? Pois é, todo mundo tem essa matéria, e o pior, é muito normal quando a gente começa a se preparar para concurso ou alguma prova, a gente sentir que a gente não é nem capaz de aprender alguma coisa. Então a galera tem muita dificuldade com exatas, por exemplo, então elas acham que elas não são nem capazes de aprender exatas, então às vezes elas descartam um concurso só porque tem um raciocínio lógico ou alguma coisa relacionada à matemática. Só que eu sinto te dizer que provavelmente você não é menos inteligente ou qualquer coisa diferente do que a média das pessoas. Você simplesmente não sabe estudar da forma correta, ou então você não tem uma boa base. Isso acontece muito com matemática, né? Quando você não tem uma boa base, é muito difícil você aprender conteúdos mais na frente, porque é conteúdo cumulativo. Mas em 99% dos casos é porque ou você não sabe estudar correto ou você não tem uma boa base. E as escolas são a coisa mais engraçada do mundo. Elas querem que a gente estude, aprende, passe no vestibular, passe no concurso, só que elas não nos ensinam a estudar da forma correta. Elas só querem que a gente estude e não nos ensinam a estudar da forma correta. E é por isso que existem canais como esse aqui para te ensinar a estudar da forma correta e fazer com que você tenha um alto rendimento nos estudos. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você poder receber os próximos vídeos, que eu vou estar postando aqui vídeo de conteúdo de qualidade, que muitas vezes contém só em cursos pagos, eu vou estar aqui ensinando de graça. Então deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? Essa técnica que eu vou ensinar aqui agora, como eu disse, ela serve para você usar em qualquer matéria. Eu mesmo utilizei ela na matéria de administração financeira orçamentária. Era uma matéria que eu tinha muita dificuldade no começo, eu não conseguia nem entender o que estava sendo escrito lá, aquelas tantas palavras difíceis, né? Empenho, sistema orçamentário, financeiro, CIAF, essas coisas para mim eu achava muito difícil. Eu utilizei essa técnica para criar uma boa base, então eu utilizei ela nos primeiros 3 PDFs e depois eu consegui ter uma velocidade muito boa, e a AFO se tornou uma das matérias que foram o meu forte, sendo decisiva na minha aprovação em vários concursos públicos, como o MPU e a própria FUB. Aliás, bicho, se você conseguiu aprender a AFO de primeira sem dificuldade nenhuma, você é de outro planeta, viu? Então vamos para a técnica. Albert Einstein disse uma vez que se você não consegue explicar um assunto de uma forma simples que qualquer pessoa consiga entender, é porque você não sabe aquele assunto o suficiente. E é nisso que foi embasada a técnica Feynman, criada pelo físico Richard Feynman, criador do Prêmio Nobel de Física e conhecido mundialmente por ser um cara que conseguia explicar termos extremamente complicados para qualquer pessoa na média ou qualquer pessoa que não entendia de física, por exemplo. Ele conseguia explicar física quântica para uma pessoa comum. E ele explicava de uma forma tão simples, divertida e interessante, e elas gostavam daquilo que antes elas achavam muito difícil. Então o primeiro passo que você vai fazer é estude e anote os tópicos dos seus estudos. Então vamos lá, vamos direcionar isso aqui para o mundo dos concursos, que é o que a gente está mais interessado aqui. Vamos supor lá que você está estudando a direito administrativo, então está estudando um PDF ou então está vendo uma videoaula. Lembrando que eu recomendo sempre mais o PDF, viu? Então você está estudando lá por um PDF ou videoaula, e aí você está estudando lá, anotando, fazendo suas anotações. O que você vai fazer? Você vai estar estudando da mesma forma e você vai estar lá grifando, fazendo suas coisas, só que agora você vai anotar os tópicos. Então, por exemplo, você está estudando um PDF lá de direito administrativo, vai anotando os tópicos que você está estudando ali, um por um, de forma bem consistente, numa folha de papel, num bloco de notas, não importa. Vai anotando os tópicos que você está estudando para que depois você veja eles e ver se você realmente aprendeu de acordo com essa técnica aqui. O segundo passo é, você vai pegar aquela folha com aqueles tópicos e você vai fingir que você vai ensinar aquilo para alguém. Eu mesmo utilizava isso, como eu falei, então eu levantava e tentava dar uma aula para mim mesmo sobre aquele assunto. Então você vai tentar fingir que está ensinando para alguém aquele assunto de forma tão simples que até uma criança de 5 anos conseguiria entender. Então, se uma criança de 5 anos conseguiria entender, é porque você de fato aprendeu aquele conteúdo. E você vai tentar organizar ao máximo as suas ideias com começo, meio e fim. Então você vai pegar cada um dos tópicos e vai tentar explicar eles como se estivesse ensinando para alguém com começo, meio e fim, de forma tão simples que qualquer pessoa seria capaz de entender. O que vai acontecer nesse ponto aqui? Você vai identificar muitas falhas.
Então você vai perceber que às vezes você lê o material, só que como a gente conversar aqui, só ler não é estudar, não é estudar. Então só ler o material, às vezes você vai deixar várias lacunas no seu estudo. Você vai identificar essas lacunas porque na hora que você vai explicar é algo extremamente ativo e que você precisa ter domínio do assunto. Então às vezes você leu lá o conteúdo, viu uma videoaula e você entendeu o que o professor estava falando, mas você não aprendeu aquilo de fato e não consegue explicar aquilo. Então você vai identificar diversas falhas nos seus estudos quando você vai explicar aquele conteúdo para alguém. E esse já é exatamente o terceiro passo, que é identificando as falhas dos seus estudos. Você vai perceber isso com uma facilidade imensa na hora que você for tentar explicar aquele conteúdo. Se você não teve falhas, muito bom, significa que você aprendeu conteúdo de qualidade, mas é muito normal, na primeira vez que a gente estuda uma matéria, a gente ter várias falhas e é super comum, não se preocupe quanto a isso. E mais, identifique as suas falhas, que é nesses pontos que a gente vai melhorar. E o quarto passo é, você vai estudar os pontos que você identificou as falhas, né, de forma mais profunda e tentando simplificar ainda mais a sua explicação. Só que aqui tem um ponto que quase ninguém fala da técnica Feynman, que é a utilização de analogias. Então, o que significa isso? Vamos lá, você identificou suas falhas e você vai voltar e você vai estudar aquilo de novo, de forma mais profunda, né, percebendo mesmo ali e aprendendo de verdade. Isso já vai ter uma grande ajuda para você. Só que o próprio Richard Feynman falava que uma das coisas mais poderosas é você utilizar analogias. O que são analogias? São comparações com outras coisas. Então, você explica para você mesmo alguma coisa complicada de uma forma muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que muita gente chega para mim e pergunta: Pedro, dá para mim passar estudando só com material gratuito na internet? Eu respondo, sabe o quê? Eu respondo com analogia. Imagina que você está no Amazonas e você tem que ir para São Paulo. Se você vai de avião, você vai chegar muito mais rápido e vai ter muito mais tranquilidade, não é? Se você vai de carro, vai demorar muito mais, vai ser mais trabalhoso, só que você consegue chegar no mesmo destino. E isso funciona com os materiais gratuitos. Você vai ter mais dificuldade, você vai ter que organizar, separar, filtrar. Já com os materiais pagos, se você adquirir um curso de preparatório de qualidade, você vai cortar caminho com certeza. Então é isso que eu falo, eu uso a analogia do avião e do carro para fazer uma comparação com isso. E quanto mais isso você fizer nos seus estudos, melhor. Por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona por associação. Então, quando você utiliza a associação e você ainda faz uma comparação com algo da realidade, o nosso cérebro vai ter uma facilidade muito grande de aprender um conteúdo e de memorizar aquilo. Então, o quarto passo da técnica Feynman é reestude o material de forma mais aprofundada e utilizando analogias. Isso significa que você aprendeu quando você consegue explicar de uma forma extremamente simplificada o que você está estudando. Tá bom? A magia dessa técnica é que você pode utilizar ela para criar boas bases. Como eu falei em administração financeira orçamentária, eu tinha muita dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu utilizei essas técnicas nos meus 3 primeiros PDFs. Então, eu não conseguia entender nem o que estava sendo escrito. Eu utilizei nos meus 3 primeiros PDFs e depois nos outros eu evoluí numa velocidade muito rápida. Por quê? Porque eu tinha uma boa base, eu já entendia todos os fundamentos daquela matéria. Então, eu consegui evoluir no resto bem mais rápido, bem melhor, acertando muito mais questões. Então é uma técnica que exige um pouquinho mais de você, vai ser um estudo extremamente ativo, não existe mais nada ativo do que você tentar ensinar para alguém o que você aprendeu, e você pode utilizar ela para criar boas bases ou de acordo com a carga horária de estudos, utilizar ela de acordo com a matéria inteira que você tem dificuldade. Comenta aqui embaixo se você já utilizou essa técnica, vai começar a utilizar para mim saber, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.